Olá, oitavo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 41. Estamos na apostila 3, na página 28, falando sobre classificação dos seres vivos Carlos Linneu. Um assunto muito legal, que é a classificação dos seres vivos, o capítulo 6. Então, como todo capítulo da apostila, começa com uma introduçãozinha, uma leitura de infográfico para aprender a interpretar a imagem, e daí um questionário para vocês responderem para mim, que a gente conversa na próxima aula da resolução. Começando o conteúdo propriamente dito, a classificação biológica, então, tudo começou, que a apostila não traz, um pouquinho de história para vocês. Tudo começou no século IV a.C., quando Aristóteles e o Teofrasto resolveram, estava na época das descobertas, né, do ser ou não ser, eis a questão, Arquimedes escrevendo um monte de teoria, Platão e Aristóteles, e daí o pessoal da ciência, o Aristóteles e o Teofrastos, resolveram organizar os seres vivos. Para isso, eles estipularam critérios de classificação. Por exemplo, quando você vai organizar o teu guarda-roupa, você pendura meia no cabide? Não, você bota a meia na gaveta. Então, você já tem o critério de organização na tua cabeça. Roupas de pendurar no cabide, roupas de dobrar na prateleira, peças íntimas nas gavetas. Então, esses critérios foram que eles organizaram. O Aristóteles organizou os animais de acordo da onde ele encontrou os animais, como era o corpo dos animais e o que eles comiam. E o Teofrasto organizou as plantas, de acordo com o tamanho e se elas tinham flores ou frutos. E daí ficou seguindo essa organização e só acrescentando novos seres. Em 1737, depois das navegações, as navegações começam em 1400, precisou virar um registro histórico, um documento, porque eles viam que em cada lugar que eles iam, eles encontravam coisas diferentes e coisas iguais, como, por exemplo, o pardal, tá? O pardal, ele é da Índia, que se adaptou do Oriente Médio, não é da Índia, e ele se adaptou em todos os lugares que ele foi levado. Então, você chega lá, em cada país ele tem um nome. Então, para organizar, o Carlos Linneu, Carl von Linné, acho que ele era sueco ou sueco. O Carlos Linneu separou 5 critérios de classificação: o lugar onde vivem, a cobertura do corpo, o tipo de alimentação, se locomoviam ou não, e como eles incorporavam o alimento. E esse item é super importante, porque é só este item que nos separa dos fungos, tá? Aí, então o Carlos Linneu criou o sistema da natureza, que era uma proposta de classificação seguindo categorias taxonômicas. Então, taxonomia, taxon significa uma unidade de qualquer coisa. E nomia é dar nome, nomear. Então, eram categorias, unidades de nomes. Então, o que ele fez? Ele criou uma árvore filogenética. Essa árvore filogenética, ela é segmentada nessas categorias. O reino, que era o mais abrangente, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essa era a árvore filogenética. Lá no final, o gênero e a espécie criam o nome científico. Este nome científico, ele tem uma regra a ser seguida, tá? Então, são 2 nomes em latim, porque o latim ninguém mais fala, é uma língua morta, ela não vai ter variação, não vão surgir novas palavras, novas gírias, tá? Então, usa-se essa língua aqui por ela estar extinta, não tem variação. Então,
dois nomes em latim, sublinhados. O primeiro começa com a letra maiúscula e o segundo com letra minúscula. É o que está escrito aqui, tá? Se não for sublinhado, em itálico, que é o jeito que dá para escrever no computador, que é aquele meio deitadinho, ou em negrito, tá? Que também é outro recurso de computador, você não consegue fazer o negrito, daí você tem que escrever várias vezes em cima da palavra, né? Tá bom? Resolve para mim esse exercício aqui depois. Resolve esses exercícios aqui para mim, tá? No próximo capítulo, a gente vai falar sobre a árvore filogenética da espécie humana, tá? Então, os critérios que ele usou, que o Carlos Linneu usou, são esses aqui, foram usados dentro desses critérios aqui. Então, o reino simboliza se você tem ou não movimento, o filo, se você tem ou não coluna, a classe é a forma que a gente come, a ordem é qual é a nossa posição dentro desta classe, a família, qual é a nossa posição dentro desta ordem, o jeito de andar, o gênero é o formato do nosso crânio e a espécie é a capacidade de raciocínio. Não esqueça que essa classificação, esses critérios que eu falei aqui, são para os humanos, tá bom? Próxima aula a gente vai ver dos animais. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.